Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 10 de janeiro de 2021 e estamos aqui para a primeira EBD deste novo ano. Estudaremos a nova revista da Escola Bíblica Dominical, produzida pela Convenção Batista Mineira, que tem o título Bases Bíblicas. Ano passado, a revista da Convenção, ela focou a igreja e a família. Este ano, durante todo este ano, nós iremos conhecer um pouco mais sobre a história e a teologia dos batistas. Esse estudo, ele é crucial, ele é de extrema importância para percebermos como nossa maneira de crer é profundamente influenciada pela história e vice-versa. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, que o Teu nome venha ser exaltado e glorificado nessa manhã. Obrigado pela oportunidade que nós temos em conhecer mais de Ti, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, e fala aos nossos corações através desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem são os batistas? Para responder essa pergunta, citaremos um documento editado pela Convenção Batista Brasileira, intitulado Pacto e Comunhão. Lembrando que a nossa igreja, a Quinta Igreja Batista, ela é filiada à Convenção Batista Brasileira em nível nacional e a nível estadual filiada à Convenção Batista Mineira. Esse documento, intitulado Pacto e Comunhão, você pode estar lendo ou você pode baixar na internet no site da convenção, www.convençãobatista.com.br. Diz assim o documento: os discípulos de Jesus Cristo que vieram a ser designados pelo nome Batista se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotar essas posições, eles estavam bem fundamentados nos Evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí, derivando a designação batistas, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, que significa aquele que batiza de novo. Por essa definição, já podemos entender um pouco que os batistas têm procurado ao longo dos séculos a fidelidade às Escrituras, e esta mesma busca continua nos dias atuais. Os batistas possuem convicções comuns com outros cristãos. Os batistas receberam a mesma herança de fé dos demais cristãos e por isso temos princípios e doutrinas que nos são comuns, como por exemplo, cremos em Deus como Criador de todas as coisas e como Pai Celestial que chama a si todas as pessoas e manifesta disposição paternal para com todas as pessoas. Ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça, segundo Isaías 64, verso 8, e Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Aqueles que aceitam a Jesus e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Cremos também em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado e como Salvador de todos aqueles que nele têm fé. A mais alta lealdade dos crentes é devida a Jesus Cristo e não a credos, tradições ou instituições religiosas, tal como denominações. Jesus está acima de qualquer instituição ou qualquer denominação. A autoridade de Cristo também significa que Ele é Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, fundador, protetor da igreja. Nenhum ministro, sacerdote, bispo ou papa tem o direito de exercer a autoridade como se fosse o próprio Cristo.
porque a ele foi dada toda a autoridade e poder, segundo Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Todo homem tem acesso direto a Deus e o direito de responder por si mesmo e de alegrar-se com a presença do Senhor no culto e no serviço cristão. A autoridade de Cristo abrange todos os valores morais. A experiência humana em todos os tempos confirma a verdade dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Paz, justiça e compreensão só se tornam realidade quando Jesus domina. Cremos também no Espírito Santo como guia sempre presente, que proporciona o conhecimento da vontade de Deus e o poder para seguir a Cristo na vida diária. O Espírito Santo é uma essência com o Pai e com o Filho, sendo, portanto, pessoa divina. Ele é o Espírito da verdade, Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito Santo atuou na criação do mundo e inspirou homens a escreverem as Sagradas Escrituras. João 16, 13, 14, 17 e 15, 26. O Espírito Santo se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Sua plenitude e o seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante, segundo Atos, capítulo de número 2. O Espírito Santo ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Cremos na Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação de Deus e que Ele fez de si mesmo aos homens, sendo Deus o seu verdadeiro autor. Escrita por homens, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia revela os propósitos de Deus, mostra aos pecadores a salvação, edifica os crentes e promove a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem erro, e por isso é um perfeito tesouro na instrução divina. Revela o destino do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens e deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Cristo Jesus. Os batistas aceitam a Bíblia com seus 66 livros e creem na inspiração e na inerrância das Escrituras. Rejeitam qualquer tentativa de se contextualizar as Escrituras em que elas sejam subordinadas a costumes ou crenças de alguma cultura. Cremos que a igreja é constituída do povo de Deus, que rende culto a Deus, dá testemunho do seu amor e serve aos seus semelhantes em nome de Cristo, e aparece visivelmente nas congregações locais, onde os seguidores de Cristo louvam a Deus em conjunto, propagam o Evangelho, ensinam as verdades cristãs e promovem a santidade de vida e o uso cristão dos bens entre os seus membros. Igreja comum, leia-se a igreja local. A igreja local, melhor dizendo, leia-se a congregação que você faz parte. A quinta igreja, ela é a igreja local. Ela é uma agência do reino de Deus para tudo isso, propagar a palavra de Deus, viver em santidade, em comunhão e etc. Uma igreja local deve desenvolver cooperação voluntária com outras igrejas e deve ser organizada em uma estrutura congregacional, utilizando o processo democrático para a tomada de decisões, considerando o Espírito Santo como guia que lhe capacita para levar avante a missão de Cristo. Os batistas têm convicções diferentes de outros cristãos. Nessa primeira parte, nós falamos algumas convicções que nós temos em comum com outros cristãos. Agora vamos falar de algumas convicções diferentes. Da mesma maneira que os batistas têm pontos convergentes com outros cristãos, há também algumas singularidades que nos distinguem de nossos irmãos de outras denominações. Por exemplo, o batismo. Para os batistas, o batismo é um ato simbólico
da passagem do crente de uma vida de pecados para uma vida nova, uma nova caminhada com Cristo Jesus. A imersão é dessa forma que nós batizamos, ou o mergulho do crente na água, é que simboliza o sepultamento da vida passada e a ressurreição para uma nova vida, segundo Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Os batistas só batizam os que estão em condições de expressar a fé salvadora e pessoal em Jesus. Por isso, não batizam recém-nascidos. Nem todos os cristãos têm essa compreensão. Nós respeitamos, mas nós entendemos que, biblicamente, os recém-nascidos não devem ser batizados. Alguns batizam bebês e crianças que não têm condições cognitivas ou espirituais para se arrependerem de pecados, e outros creem na regeneração ou salvação no ato do batismo. Outros chamam o batismo de o ato de derramar um pouco de água sobre a cabeça de uma pessoa. Essa forma é conhecida como aspersão ou efusão. Nós batistas, como nós falamos, acabamos de dizer, a forma que nós entendemos biblicamente para o batismo é a imersão, tomando como base o batismo de Jesus que entrou no Rio Jordão. Outro ponto também que nos define de forma particular em relação à ceia do Senhor. Os batistas celebram a ceia do Senhor como uma ordenança de Jesus à sua igreja, praticada em memória da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, chamamos o tipo de ceia que praticamos de ceia memorial, que serve para relembrar o sacrifício de Cristo em nosso lugar. O crente que participa da ceia não recebe nenhuma graça ou bênção especial, por isso ela não é um sacramento. A ceia é uma ordenança deixada por Jesus para ser observada pela sua igreja. A ceia não é santa, ela apenas é do Senhor. Alguns irmãos, alguns cristãos, têm formas diferentes de compreender, praticar a celebração da ceia. Vejamos alguns. A transubstanciação. Lembrando que nossa ceia é um memorial, ela é memorial. Lembrando aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Alguns irmãos têm outros modos de pensar, e o primeiro que quero citar é a transubstanciação. É a crença que o pão e o suco de uva se transformam no ato da consagração, literalmente, na carne e no sangue de Jesus. Esse é o entendimento, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles creem que quando eles participam da ceia, eles estão bebendo sangue e comendo da carne, literalmente, de Jesus. Uma outra fórmula, ou uma outra forma de ceia, melhor dizendo, é a consubstanciação. Embora os elementos da ceia, o pão e o vinho, ou o suco de uva, sejam apenas símbolos, acontece uma união sacramental entre Cristo e os elementos da ceia, com os quais e sobre os quais Ele, o Senhor Jesus, manifesta a presença de seu corpo e de seu sangue. Esse tipo de ceia é praticado, por exemplo, pelos luteranos. O outro tipo de ceia é a presença espiritual de Cristo. Jesus está presente não fisicamente, mas espiritualmente. Embora os elementos da ceia não se transformem literalmente no corpo e no sangue do Senhor, nem o sacrifício de Jesus na cruz seja repetido, o fiel que participa desse tipo de ceia, ele entende que esse tipo de ceia ela é sacramental, ou seja, recebe bênçãos ou os benefícios da sua morte na cruz do Calvário. Esse tipo de ceia, por exemplo, é praticado pelos presbiterianos. Os batistas observam os princípios do Novo Testamento e mantêm a ceia observando tão somente os elementos que o Senhor Jesus ordenou, o pão e o suco de uva, não devendo haver acréscimo de nenhum outro elemento, e fazendo isso em memória daquilo que o Senhor fez para nós. Nós entendemos e respeitamos outros pontos de vista, mas nós entendemos
que a ceia é apenas uma lembrança, um memorial que nós temos que fazer para lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós em nosso lugar, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso nós entendemos que a ceia não confere bênçãos, a ceia que nós participamos, o sangue de Jesus e o seu corpo, a sua carne, não se faz presente literalmente, é simplesmente uma lembrança da ação misericordiosa do Senhor Jesus em nosso favor. Eu concluo essa primeira EBD do ano de 2021 dizendo que os batistas sempre agiram sobre bases bíblicas norteadas por princípios sólidos. Podemos afirmar que, do ponto de vista doutrinário, saímos diretamente das páginas do Novo Testamento, pois seus ensinos coincidem com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Mas, reconhecendo que outros cristãos também concordam conosco nas doutrinas básicas do cristianismo, fazemos questão de distinguir algumas diferenças, pois, de certa forma, essas diferenças nos constituem como um grupo que busca ser fiel ao Novo Testamento. Somente desta maneira podemos vislumbrar o futuro e traçarmos os nossos rumos com coerência de acordo com a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, nós encerramos assim então essa primeira EBD do ano de 2021, esse primeiro estudo sobre os batistas. Na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos dar continuidade falando então sobre a nossa denominação, para que nós possamos aprender, como eu disse no início, mais da história dos batistas e da teologia dos batistas. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar um culto abençoado logo mais às 10 horas e que fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.